Olá, eu sou a chefe Suzan Marta e este é o canal Amor pela Comida. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a minha técnica para transformar uma receita originalmente com farinha de trigo em uma receita sem glúten. Esta receita é uma receita tradicional da minha família, o bolo de queijo alemão. Eu já fiz aqui no canal com a minha mãe essa receita tradicional com farinha de trigo, mas muitas pessoas pediram para mim para eu transformar essa receita em uma receita sem glúten. Então hoje eu vou aproveitar, vou dar essa aulinha para você ver como eu faço para fazer essa transformação. É super fácil. Vamos começar? Então, antes da gente começar esta aulinha, eu quero mostrar aqui para você essa placa maravilhosa que chegou aqui em casa, porque recentemente a gente completou 1 milhão de inscritos aqui no canal, então muito obrigada se você faz parte dessa comunidade, se você já é inscrito aqui no canal, é por você que essa placa tá aqui, olha que linda como ela é grande, ela é maravilhosa. Se por um acaso você ainda não faz parte dessa comunidade, é só se inscrever aqui abaixo, você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo. Então, para começar esta receita, essa aulinha que eu vou ensinar aqui para você como faz essa transformação, o motivo principal é porque muitas pessoas, quando querem transformar uma receita com trigo em sem trigo, fica complicado, não sabe como combinar a farinha, às vezes coloca só a farinha de arroz e aí, gente, vira uma tragédia. Não sei se você já fez isso, de colocar só a farinha de arroz no lugar da farinha de trigo. Se você fez, sabe que vira uma tragédia culinária. Então hoje eu vou te ensinar o meu método, o método que eu desenvolvi para transformar as receitas em sem glúten, você vai ver que facinho. Vamos começar? Então, para esta receita, você vai precisar de uma forma de 28 centímetros de diâmetro. Essa aqui, ó, ela sai o fundo, mas se a sua não sair também não tem problema. Eu untei ela com um pouquinho de manteiga. Vou aproveitar também e pré-aquecer o forno a 180 graus para deixar ele quentinho, porque quando o bolo estiver pronto, ele precisa entrar no forno quente. Então, antes da gente começar a transformação da receita, das farinhas, né, vamos começar aqui deixando o recheio pronto. Você vai precisar de 400 gramas de ricota amassada com um garfo. Essa ricota aqui, ela é sem sal e por isso a gente vai adicionar uma pitadinha de sal. É melhor sempre comprar sem sal para ele não ficar muito salgado, né? Então, só uma pitadinha de sal. Você vai adicionar uma xícara de açúcar, aqui estou usando o açúcar refinado, você pode usar o demerara ou outro açúcar, mas a receita tradicional é com açúcar refinado. Você vai precisar de 200 gramas de creme de leite. Eu estou usando aqui o creme de leite desses de caixinha mesmo, você pode usar aquele da latinha, mas aí aquele tem um pouco mais, né? Esse aqui tem um pouquinho a medida certinha. Você vai precisar de 2 ovos, aí eu vou dar uma batidinha aqui, ó, antes de misturar, para ser mais fácil de incorporar. Esse ovo aqui é caipira e tem uma gema bem amarelinha. Uma colher de chá de essência de baunilha. Essa aqui a minha é um extrato de baunilha natural que eu fiz em casa. E você vai precisar das raspas de um limão Tahiti. O limão Tahiti, ele dá um sabor mais gostoso para essa receita, né? As raspinhas. Depois que você raspar a raspinha do limão, aí você vai cortar ele ao meio e também vai colocar o suco de limão. Então essa aqui fica uma receita assim azedinha, equilibrada, gostosa. O toque dessas raspinhas aqui também fica, olha, dá muito gostoso. Eu já fiz com outros limões, mas o Tahiti realmente é o que dá o gostinho mais gostoso. Então vou colocar também aqui, ó, agora o suco do limão, né? Primeiro raspa, depois tira o suco. E aí esse recheio é super fácil, a gente só vai misturar tudo aqui com um garfo mesmo e deixar pronto. Aqui no sul é comum a gente encontrar um queijinho de colono, né? Que é uma ricotinha meio que fresca, assim. Se você conseguir encontrar o queijinho, né? O queijmia, você pode usar. Esse aqui eu tô usando uma parte de ricota amassada e uma parte desse queijmia que a minha mãe trouxe pra mim. Então é só misturar aqui rapidamente. E deixar reservado para depois a gente colocar sobre o bolo. Então agora a gente vai fazer a parte do bolo, né? Vamos transformar um bolo originalmente com farinha de trigo em um bolo sem glúten.
Eu vou te ensinar então como preparar o meu mix preferido de farinha sem glúten para receitas de bolo, que é a combinação de farinha de arroz, polvilho doce e farinha de aveia sem glúten. Essas três farinhas combinadas conferem uma textura muito boa para as receitas de bolo e eu gosto muito do sabor, é um sabor neutro, uma textura gostosa e é super fácil de fazer. Lembrando que para fazer o mix de farinha sem glúten você pode usar outras farinhas, mas aí você precisa entender como cada farinha funciona, né? Então se você entende como cada farinha funciona na receita, você consegue fazer outras combinações. O importante mesmo é você manter a proporção. Então agora vamos começar que eu vou te mostrar como é que faz esse mix. Então em uma bacia você vai misturar uma xícara de farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha estrutural, uma farinha neutra, ela confere uma boa estrutura para a receita. A farinha de aveia é uma farinha que confere um pouco de liga para a receita, ela adiciona mais fibra, mais nutrientes, é uma farinha também com sabor bem neutro, combina muito bem com as outras farinhas do mix. E o polvilho doce, que vai ajudar a dar leveza e dar uma liga para essa receita. Então é muito importante a gente combinar as farinhas sem glúten para a gente conseguir o melhor resultado, porque aqui a gente está tentando imitar o que a farinha de trigo faria na receita. Então na receita original você precisa de 3 xícaras de farinha de trigo e aqui eu estou criando um mix com 1 xícara de cada uma dessas farinhas. Mas você não pode simplesmente só misturar essas farinhas aqui sem adicionar um espessante, né? Em algumas receitas funciona a gente não usar nenhum tipo de espessante, mas para essa receita a gente vai misturar também meia colher de chá de goma xantana. A goma xantana ela é encontrada em lojas de produtos naturais, então você pode perceber aqui ó, que é meia colher de chá nivelada, não pode ser a colher de chá do dia a dia, ó, tem que ser assim ó, certinha. E aí a gente vai misturar aqui no mix de farinhas. E aí a gente vai misturar bem com um garfo, pode ser também com um batedor de arames, para que tudo se misture por completo. Em receitas sem glúten é muito importante, né, quando a gente está fazendo essa transformação, que você teste, porque é possível que ocorra algumas mudanças e que você precise fazer pequenos ajustes, né? Então, quanto mais você conhece das farinhas, mais entende como elas se comportam, como ela absorve a água, aí sim você vai conseguir entender os motivos, né, e fazer as pequenas correções necessárias. E se você quer aprender sobre como fazer essas transformações com outras farinhas, fazer outros tipos de mix, eu tenho um curso online, o Dominando as Farinhas Sem Glúten, onde eu ensino toda a minha metodologia, falo sobre 23 tipos de farinha, como você faz para combinar, como faz para substituir a goma xantana, todas as dicas, como as farinhas absorvem a água, que isso é essencial, é muito importante você saber como elas interagem com os líquidos da receita. Então você pode clicar aqui abaixo no primeiro link da descrição para você fazer parte dessa turma do meu curso Dominando as Farinhas Sem Glúten. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai aprender muito. Agora vamos continuar a receita. Então agora vamos adicionar os ingredientes molhados. Você vai precisar de 1 xícara de açúcar refinado, 1 pitadinha de sal. A gente vai misturar aqui rapidamente, né, já para incorporar nos secos. E aí, depois de misturar o açúcar, a gente vai fazer um buraquinho no centro para começar a adicionar os outros ingredientes molhados. Então, vou fazer um buraquinho aqui. Você vai precisar de 2 ovos. Vou dar uma batidinha rapidamente aqui antes de colocar. Três colheres de sopa de manteiga derretida. E a receita original pede por meia xícara de leite. A gente vai colocar meia xícara, e aqui eu tenho um pouquinho mais que meia xícara, eu tenho 2/3 de xícara, e a gente vai colocar o leite aos poucos, porque aqui vem a parte da transformação. Então, como as farinhas sem glúten, elas absorvem a água de maneira diferente, né, os líquidos da receita de maneira diferente, a gente vai colocar aos poucos para chegar na textura ideal. Então, sempre que você faz essa transformação, o ideal é que você conheça a textura da massa do bolo crua, porque daí você vai saber se realmente está faltando um pouquinho mais de água ou não. Então, essa massa de bolo, a original, ela é um pouco mais grossa, porque a gente vai espalhar ela diferente na forma, né? Ela vai comportar todo aquele queijo por cima depois. Então, é uma massa um pouco mais densa do que um bolo tradicional, né? Que normalmente ela é mais fluida. Esse aqui, não, ele é um pouquinho mais grosso. Então, vamos começar misturando aqui essa primeira parte e aos poucos a gente vai adicionar um pouco mais de leite. Ó, já tá ficando um pouco pesada, vou adicionar aqui um pouquinho mais. Eu medi 2/3 de xícara de leite, que foi no meu primeiro teste, né? Foi o que eu precisou.
Mas pode ser, né, conforme o clima, também pode dar diferença. Então, se você mora num lugar muito seco, pode ser que precise um pouquinho mais de umidade, né? Daí, se você não quiser colocar o leite, pode até colocar água. Ou se por acaso os ovos estão um pouco menor, você pode até botar mais um ovo para deixar a massa um pouco mais mole, ó. Ela ainda tá bem seca. Vou continuar adicionando aqui mais um pouco de leite. E você vai fazendo o mesmo, né? Então você vai tendo essa sensibilidade, né, de colocar aos poucos. Por isso que é tão importante você conhecer sobre as farinhas, né? Se você não sabe como elas se comportam, como é que você sabe qual vai ser o resultado final? Como você vai saber qual que absorve mais, qual que absorve menos, se dá para trocar, se não dá para trocar? Porque a substituição das farinhas tem a ver com o que você conhece das farinhas, né? Então você tem categorias de farinhas diferentes. E aí você consegue fazer melhores substituições. Vou colocar aqui o restinho do leite. Pode ser que precise um pouquinho mais. E aí eu vou adicionar um pouquinho de água. Vamos ver. Ó, ela ainda tá muito pesada. Então agora eu vou adicionar mais um pouquinho de água. Então botei aqui na xícara mais 1/4 de água pra gente ver se precisa mais, não precisa, mas eu acho que já tá chegando no ponto. Então, às vezes, é 1 colher de sopa a mais, 2 colheres de sopa a mais de água para você chegar no ponto ideal. Tô achando ela ainda um pouco pesada, então vou adicionar um pouquinho mais. Acho que agora vai chegar no ponto certo. Então foi praticamente 3/4 de xícara, né, no total, né, 2/3 de xícara de leite, mais 2 colheres de sopa de água. E você pode comparar com a textura original do bolo, se você quiser ver a receita original, que ela é uma massa assim, ó, ela é meio grossinha. Então agora, antes de colocar na forma, a gente vai adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Vai mexer aqui rapidamente para incorporar o fermento na massa. E aí a gente vai botar na forma. Então agora a gente vai transferir então a massa do bolo para a forma, que já está previamente untada com um pouco de manteiga. Você pode untar também com óleo, mas como a gente já está usando a manteiga na massa, já aproveitei para untar a forma também. Se você quiser, você pode fazer numa outra travessa, até não quiser fazer na forma redonda, pode fazer numa forma quadrada, triangular não, retangular. E você pode fazer em qualquer forma. Eu gosto de fazer nessa porque é fácil de tirar o bolo de dentro e fica bem bonito. Mas não é obrigatório, né? Você pode simplesmente cortar e depois tirar com uma espátula o bolo de dentro. E a gente vai puxando assim, ó, para as laterais. Puxa um pouco assim para as laterais, para subir um pouquinho a massa. E aí depois a gente vai colocar o recheio de queijo aqui por cima. Não precisa ficar muito perfeito assim, que ele meio que se espalha depois e vai crescer por baixo também. Mas é bom dar uma puxadinha assim para as laterais, para não ficar tão grosso embaixo e não ter nem um pouco de massa na lateral, né? Então bota um pouquinho de massa para a lateral assim. Você pode ir virando assim também, ó. E aí a gente vai colocar o recheio de queijinho por cima. Então agora é só colocar o recheio de queijinho por cima. E aí a gente vai levar para assar e essa receita demora uns 45, 50 minutos. Ela demora um pouquinho para assar, depende um pouco do seu forno, né? Forno pré-aquecido, 180 graus. E aí você vai ficar de olho. Ele vai precisar começar a ficar assim douradinho, né? Então você vai perceber que ele vai dar uma crescida, né? A massa vai dar uma crescida. Ele vai começar a ficar douradinho, bem bonito. Ai, eu amo essa receita, ela é maravilhosa. Agora vamos levar para assar. Quase pronto o bolo. Quase. É, quase pronto. Você vai fazer o teste do palito? É, vai fazer. Seu bonitinho. Então agora, depois de mais ou menos 50 minutos assando aqui, ó, ele tá bem douradinho. Agora vou fazer o teste do palito aqui, ó. Ó, saiu limpinho. Ele ainda tá assim um pouquinho molinho no meio, mas depois que ele esfriar, ele vai ficar firmado. Então agora o bolo ele já mornou, eu vou tirar ele de dentro da forma e este bolo é gostoso comer morninho. Então a dica para tirar de dentro da forma, como essa aqui é uma forma de fundo removível, eu gosto de botar assim uma travessinha, ó, que ela é menor, e aí é só puxar assim, ó,
E aí fica bem mais fácil de você conseguir tirar. E aí você só colocar numa travessa assim, ó, e servir, né? Olha que bolo mais lindo. Então agora vou cortar aqui um pedaço para você ver como ficou essa maravilha por dentro. Esse bolo de queijo alemão, o Käsekuchen. Tirar uma fatia aqui bem generosa do tamanho da minha fome. Olha que delícia. Vamos ver. Olha que bolo mais lindo! Ele fica meio cremosinho assim na parte de cima, o bolinho por baixo, nas laterais, maravilhoso! Então agora eu vou fazer o sacrifício de experimentar essa receita, né, gente? Ai, que delícia! Ai, esse bolo de queijo é uma das minhas receitas preferidas da vida. Você tem que fazer na sua casa, que é maravilhoso. Muito bom! Que delícia! Então tem essa parte aqui, ó, cremosinha do queijo e o bolinho aqui, ó, fofinho, macio. Parece farinha de trigo. Ninguém vai dizer que não é feito com farinha de trigo. Ele é maravilhoso. Vou comer só o bolo aqui, ó. Caiu aqui. Bem macio, bem gostoso, maravilhoso. Esse queijinho, tem o azedinho do limão. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de bolo de queijo alemão na versão sem glúten. Se por um acaso você quiser fazer essa receita sem lactose, aí não vai ficar o mesmo sabor, mas você pode trocar a ricota pelo tofu daquele mais sequinho, esmagadinho, e o creme de leite pelo requeijão de castanhas. E também o leite vegetal, aí em vez do leite de vaca, usa um leite vegetal. Vai ficar um pouquinho diferente o sabor, mas também funciona. E se você quer aprender mais sobre as farinhas sem glúten, quer aprender como substituir a farinha de trigo, aprender sobre mais de 23 tipos de farinhas, aproveita para clicar aqui no primeiro link da descrição e fazer parte da minha turma do curso Dominando as Farinhas Sem Glúten. A gente se vê na próxima semana. Tchau!